Bom, hoje eu quero começar esse vídeo com uma história real que veio lá do nosso grupo, né, de meditação online. Então, uma das alunas, né, que participa com frequência, mas quase nunca, né, pergunta para mim alguma coisa, mandou uma mensagem, né, no grupo, uma mensagem curta, mas que parecia ter escrito, né, com o peso de muitas palavras não ditas antes, né? Ela disse algo mais ou menos assim, né? Ah, eu sinto que aqui não é o lugar de desabafo, mas hoje eu preciso falar, né? Tô exausta, não fisicamente, mas é aqui dentro, né? Minha cabeça não para, eu tô tentando respirar, praticar, né? Acompanhar os encontros, mas parece que quanto mais eu tento me acalmar, né, mais acelerada eu fico. Minha mente está o tempo todo revivendo coisas, né, do passado que já deveriam ter ido e ao mesmo tempo preocupada demais com tudo que pode dar errado amanhã, né, com as mudanças aceleradas do mundo, né? Então eu fico preocupado com o que vai acontecer amanhã. Parece que eu nunca estou aqui, né? Nunca estou presente. Eu só queria conseguir parar, né? E foi com aquela mensagem, foi como aquela mensagem tivesse conversado com muita gente, né? Porque logo depois começaram a surgir respostas, né? Algumas longas, outras com emojis, corações, frases curtas e verdadeiras, todas dizendo o mesmo, com palavras diferentes, né? Eu também sinto isso, e isso também acontece comigo. Parece que você descreveu, né, o que eu estou vivendo e não teve solução, né, nem debate, só presença, só escuta. E talvez você também esteja assim, né, vivendo como se estivesse arrastando o passado numa das mãos e empurrando o futuro, né, com a outra mão. Enquanto tenta, no meio disso tudo, né, dar conta de um presente que mal sobra, né? Essa sensação de não conseguir viver o momento presente, viver o agora, né? Essa impressão de estar sempre antes ou depois do momento que está acontecendo, né? Isso que a gente chama de ansiedade, né? Mas talvez a sua ansiedade não seja feita de calma, não seja falta de calma, né? Talvez ela seja excesso de tempo acumulado dentro de você. A ansiedade, muitas vezes, ela é tratada como inimiga, né? Como algo a ser combatido, eliminado, silenciado. Mas e se ela for só um sintoma? Né, um reflexo de algo mais profundo. E se a sua ansiedade for o acúmulo, né, do que você ainda não conseguiu soltar, né, do que ainda não foi digerido do passado, do que ainda te prende, né, em cenas antigas, palavras atravessadas, expectativas frustradas, e se além disso, né, ela também for o excesso de futuro, né, de projeções, de medos, de preocupações, de tentativas, né, de controlar o que ainda nem chegou. E se ela for, na verdade, só uma expressão, né, da sua sensibilidade sufocada, né, de uma parte sua que só está tentando sobreviver no meio da correria. Então é como se você estivesse, né, tentando viver em três tempos ao mesmo tempo. O que foi, o que pode ser e o que deveria estar sendo agora. E no meio disso tudo, o agora vai ficando pequeno, espremido, quase invisível,
né? E é nesse esmagamento que a ansiedade cresce. Não porque você não sabe relaxar, mas porque você está tentando sustentar mais do que é possível carregar, né? Então, mesmo tentando fazer isso por amor, por cuidado, por responsabilidade, ainda assim dói, machuca, né? Ainda assim pesa, ainda assim cobra. Então, a mente, pessoal, ela é brilhante, brilhante. Ela lembra, planeja, analisa, compara, sonha, né? Antecipa, mas ela também é limitada, né? E quando ela é forçada a viver em 1000 tempos ao mesmo tempo, ela entra em colapso. E você percebe isso no corpo, né? A respiração encurta, o peito aperta, o estômago embrulha, né? O coração dispara, a cabeça gira, né? E a gente chama isso tudo de ansiedade. Mas talvez seja só sobrecarga de tempo. Você não foi feito para resolver o que já passou. Você também não tem controle sobre o que ainda não chegou. Mas você aprendeu a viver tentando fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E isso cansa, cansa muito. Não é só cansaço do corpo, é cansaço da alma, cansaço da mente, né? E é um tipo de desgaste silencioso que vai acumulando por dentro, né? E que uma hora vira sintoma, vira ansiedade. E não é porque você está falhando, é porque ninguém te ensinou a pausar. Ninguém te ensinou a descansar dentro da própria experiência, a só estar, né? E o mais sutil e mais cruel é que quando você sente essa ansiedade, você se culpa por sentir ela. Você diz: ah, eu deveria estar mais tranquilo, eu não posso sentir isso, eu estou estragando tudo. Mas sentir ansiedade não é falha, você não está quebrado. Não é fraqueza, é só um pedido, né? É um sinal de que tem algo dentro de você tentando ser escutado. Talvez seja uma dor antiga, talvez um medo não nomeado, né? Talvez só um cansaço profundo de tentar manter tudo no controle o tempo inteiro. Ou talvez só seja saudade de si mesmo, de se pegar de volta. E tudo isso merece atenção. Merece atenção. Mas não uma atenção acelerada, ansiosa, que quer tentar resolver, que tenta resolver, né? Mas uma atenção silenciosa, que acolhe, que escuta, que permite, né? Talvez seja só isso que a ansiedade queira de você, né? Ser reconhecida não como um inimigo, mas como uma mensageira, uma mensagem do corpo, um pedido, né? Do seu coração, da sua alma, uma tentativa de te trazer de volta. Tem muita gente tentando meditar, né? Para silenciar a mente. Mas talvez o convite mais verdadeiro da meditação seja outro. Sentar com o que há, com o ruído, com o desconforto, com a agitação, com o que parece demais, né? Com o que insiste em voltar. Então é visitar lugares escondidos e empoeirados dentro de nós mesmos, lugares esquecidos, né? E aos poucos, esse demais, ele começa a se dissolver. Não porque você eliminou, né? Não porque você o eliminou, né? Mas porque você deixou de alimentar ele com resistência.
Acolher, pessoal, é diferente de concordar. É só não fugir. É só não se abandonar. A sua ansiedade talvez não precise, né, de mais técnica. Talvez só precise de mais verdade, mais escuta, menos fuga, né? Mais presença, menos expectativa de perfeição, né? Mais silêncio com respeito, menos cobrança, né, por paz forçada. Você não precisa ser calmo o tempo todo, né? Você não precisa de dar conta de tudo agora. Não precisa. Você não precisa, né, estar bem o tempo inteiro para ser digno de cuidado. Você só precisa estar com você, com o que sente, né? Com o que vibra dentro, sem pressa, sem máscara, sem urgência. A sua ansiedade não é o problema. Não é o problema. Ela só está te apontando para o que dentro de você já passou do limite. E talvez, só talvez, o primeiro passo não seja resolver isso, mas só ficar. Ficar com o que sente, ficar com o que pulsa, né? Com o que vibra em excesso, sem pressa, sem método, sem obrigação de melhorar, só com presença, sem mudar nada lá fora. É possível, né? Porque aí, só aí, que o agora começa a existir novamente. Ele volta a existir, né? E quando o agora volta, o passado pode descansar. E o futuro não precisa ser controlado. Aos poucos você vai conseguindo soltar, deixar ir. Só vivido. Quando chegar, e você pode descansar. Antes disso. Beleza, pessoal? Então solta. Deixe ir. Então a gente se encontra